Jesus, do amor de Maria, possa permanecer conosco. Bem, meus amigos, o tema do nosso estudo de hoje, conforme solicitado pela casa, é há mais de 2000 anos. Bem, quando eu fui começar a preparar o estudo, me vieram à mente algumas possibilidades de como poderíamos abordar esse tema. E eu espero ter escolhido aquele que mais se aproxime da intenção de quem solicitou esse tema dentro do estudo no SEAS no mês de dezembro. Bom, qual foi a relação que eu fiz? Eu achei que seria interessante voltarmos lá, como o título fala, né, na época da chegada de Jesus, um pouco antes da chegada de Jesus, da forma que o planeta se encontrava em termos materiais, a forma de como os então habitantes do planeta, os encarnados, que estágio moral eles já possuíam. Descrever alguma coisa sobre isso e trazer, através desse espaço de tempo, né, uma cronologia dos eventos que fizeram a nós espíritas termos a certeza que Jesus é nosso guia e modelo, né, para todos nós que fazemos parte da humanidade terrestre. E esperamos concluir o estudo fazendo, então, uma abordagem de como se encontra hoje, né, avançado no século XXI, em relação às lições, em relação aos exemplos que Jesus deixou anteriormente. Okay? Mas se eu falei para vocês que a minha ideia é seguir por essa rota, né, acho eu que eu deixei subentendido que existe aí deixei subentendido que existe aí uma palavra que pode nortear esse estudo. Eu acho que a gente chama atenção que eu estou me referindo ao progresso, né? Vamos trazer como era, o que aconteceu com a chegada do mestre e até os tempos atuais. Então, acho eu que trazendo à baila o tema do progresso, eu estou sendo coerente com essas minhas informações preliminares. Bom, e nada melhor de falar do progresso, nós temos que recorrer, então, à parte terceira do Livro dos Espíritos, aquela parte que Kardec deu o título das lições morais, né? Em que Kardec nos apresenta, então, através da orientação dos amigos espirituais, 12 capítulos, em que o primeiro dele, nós somos informados que as leis naturais, né, são as leis divinas, que não por acaso elas também são em número de 10. Né? Em seguida, a abordagem das chamadas 10 leis naturais, as 10 leis divinas, e o último capítulo, o 12º, somos informados pelos espíritos que aconselhavam Kardec, que quando estivermos vivenciando a lei de justiça, amor e caridade, né, estaremos, então, tendo alcançado a perfeição que nos é assegurado pelo ensinamento de Jesus e pela ratificação dos Espíritos. Por que isso? Porque fomos informados no capítulo 11, dessa parte terceira das leis morais, né, que a lei de justiça, amor e caridade ela abrange todas as demais 9 leis. Então, se você já consegue praticar, já consegue vivenciar a lei de justiça, amor e caridade, você está praticando, você está vivenciando as demais 9 leis. Lei da adoração, lei de reprodução, lei do trabalho, lei da sociedade e também a lei do progresso, né? Que é a 7ª lei dentro desse, digamos, cronograma que os espíritos estabeleceram e Kardec nos trouxe. Tá bom? Então, eu escolhi uma pergunta dessa capítulo 7, né? É a pergunta 781, que, na minha opinião, ajuda a entendermos, né,
o conceito de progresso e como aplicá-lo, né, nesse estudo de hoje. Então, o que Kardec perguntou na 7.1? Tem o homem, né, tem o ser humano o poder de paralisar a marcha do progresso? A pergunta foi essa. Pergunta curta e uma resposta curta. Não, mas tem, às vezes, o poder de embaraçá-lo. Então, é o que já estudamos em outros momentos da doutrina espírita, que não tem como você paralisar o progresso, né? O progresso é inexorável, como explica a pronúncia da palavra na língua portuguesa. Ou seja, o progresso é inevitável. E após essa resposta, que eu disse para você, curta, mas, na minha opinião, não dá margem a muita coisa mais além disso, o Kardec, sim, conhecendo os outros, né? Sempre lembrando que, por mais estudantes que possamos ser, estamos ainda há anos-luz do patamar intelectual, do patamar moral que Kardec possuía lá, na segunda metade do século XIX. Ele fez um comentário até extenso, né, dizendo o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do ser humano se opor a ele. Aquilo que escutamos aqui, você não tem como paralisar a marcha do progresso. Você não tem como impedir a caminhada do progresso. E ele continuou, Kardec, é uma força viva cuja ação pode ser retardada. Escutamos aqui na resposta do Espírito, a gente pode embaraçar o avanço do progresso. Então, Kardec repete mais ou menos a mesma coisa, né? A ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, despedaça-as juntamente com aqueles que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o ser humano tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, numa vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, fiz questão de ler integralmente o comentário de Kardec, porque eu sempre tenho a convicção que ele traz uma clareza, uma lucidez que provavelmente faltou a mim quando eu fiz o meu comentário. Tá certo? Então, fica claro que não tem como deter o progresso, né? A gente pode atrapalhá-lo. É o que acontece quando a gente desperdiça alguma encarnação, alguma experiência física. A gente já aprendeu que não tem como, depois que a gente atingir determinado ponto numa escala evolutiva, a gente falhar numa determinada encarnação, a gente não volta para o ponto zero. A gente, lamentavelmente, desperdiçou, estacionou a nossa evolução naquele momento, mas quando voltarmos ao plano físico, iremos reiniciar do ponto que havíamos parado. A bagagem acumulada, o progresso juntado não será jamais dispensado. Ok? Muito bem. Então, dito isso, né, mostrando a relação do progresso com o tema do estudo, conforme pretendo apresentar, a gente vai trazer, então, um relato, né, do nosso planeta antes da chegada de Jesus, ou seja, bem mais de 2.000 anos. Né? Então, como que correr? Poderia aqui realmente fazer uma exploração, mas eu sempre acho, me repetindo, que eu tenho que utilizar ou codificação, as chamadas obras acessórias da doutrina espírita, aquelas obras que, pela seriedade do autor, do espírito e ou médium, não tem como se contra-argumentar. Tá certo? Então, nesse cenário, qual foi a obra que eu escolhi para trazer essa visão que eu referi? Né? A Caminho da Luz. Se você for colocar as mais de 500 obras psicografadas pelo nosso Francisco Cândido Xavier em ordem alfabética, a primeira que vai aparecer é a Caminho da Luz. Né? A parceria Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Então, disse Emmanuel, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos no nosso sistema solar,
existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, espíritos selecionados pelo Criador. De que leque? Daqueles que já tinham atingido a perfeição. Perfeito? Aí segue o Emmanuel. Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, esse conceito aqui está se aplicando ao nosso sistema solar, mas já fica claro que, embora através de uma outra comunidade de espíritos puros e eleitos, né, nos outros sistemas, o contexto é o mesmo. Temos o Cristo ligado à Terra, temos o Cristo ligado a esse sistema solar que fazemos parte, e temos outros Cristos ligados a outros sistemas desse infinito universo criado. Segue, então, o Emmanuel. Essa comunidade que ele referiu, seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, ou seja, o Emmanuel teve acesso, apenas se reuniu aqui nas proximidades da nossa querida Terra apenas 2 vezes, para a solução de problemas decisivos para a organização e direção do planeta nesses milênios mais recentes que existem. E ele fala que a primeira foi quando da criação da Terra. Ele diz que quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, né? A partir da nebulosa solar, a Terra e os demais, hoje em dia, né, são mais 7 planetas, ou seja, nosso sistema solar é composto de 8 planetas, porque, inclusive, eu dava aula de ciência nesse momento, decidiram que Plutão deixaria de ser considerado um planeta igual aos outros 8. Hoje, a realidade, quais são? O número de planetas que compõem o nosso sistema solar são 8. Né? Então, a primeira vez que essa comunidade se reuniu foi nessa circunstância aqui, na criação da Terra, e a gente subentende que os demais planetas. E qual foi a segunda vez, apenas a segunda vez? Só 2 vezes houve essa reunião, né? Nas proximidades da Terra. Né? Quando se decidia a vinda do Mestre Jesus aqui fisicamente ao planeta para dar à família humana uma lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. E aí, a gente já sabe hoje em dia, com as luzes da doutrina espírita, que ele veio trazer o quê? A chamada pedagogia do amor. Foi essa a disciplina que o mestre nos trazer. É isso? Veio nos apresentar as leis divinas de uma forma muito mais clara, muito mais lúcida, né? E confirmar que a disciplina favorita dele é a pedagogia do amor. Ok? E aí a pergunta que pode ser feita é a seguinte: então, naquele momento que se decidiu pela vinda de Jesus ao planeta, como é que estava moralmente a Terra? Esta é a pergunta que cabe numa sequência cronológica aqui. Eu vou me utilizar mais uma vez do Emmanuel para responder. Passaram as gerações de todos os tempos, né? Desde a criação até essa época mais ou menos, né? Século I a.C., digamos assim, com suas inquietações e angústias. Guerras ensanguentaram o roteiro dos povos, caíram tronos e esfacelaram-se coroas milenárias. Esse era o contexto. E nós, que, embora longe daquele momento dos bancos escolares, tenho certeza que, por ser um tema tão atrativo, né, tão atraente, né, muitos de nós aqui vai lembrar daquilo que estudamos, que lemos posteriormente, de como era a antiguidade, né? Séculos que antecederam quando o Moisés se estabeleceu no planeta, de Moisés até a chegada de Jesus. Então, o Emmanuel, resumidamente, nos mostra como era o cenário do planeta moralmente. Então, a gente deduz o quê? Que, na maior parte do planeta, quais eram os itens que prevaleciam? Por exemplo, politeísmo. É isso? A maior parte dos povos, né,
não eram monoteístas, não acreditavam apenas no único Deus, o nosso Criador. Havia a disseminação do conhecimento? Muito pouco. Por quê? Como a gente lembrar da época, era o conhecimento, tinha um cenário elitista, né? Apenas as elites e aqueles doutores da religião, né? É que tinham acesso ao conhecimento. O chamado povão, infelizmente, nem chegava perto. O que mais? Isso gerava o quê? Uma série de preconceitos, né? Que eu não vou aqui descrevê-los, mas vocês imaginem, né? Se hoje, no século XXI, temos preconceitos ainda, imaginemos lá naquela época. Se nós hoje somos ainda espíritos imperfeitos, imaginemos naquela época. Entre outros preconceitos, eu não posso deixar de mencionar pelo menos esse, a inferioridade social da mulher. Alguém pode dizer, mas hoje ainda temos alguns retardatários que têm pensamento, é verdade, mas eles estão sendo derrotados. Agora, lá atrás, meus amigos, imaginemos, né? Não precisa entrar em detalhes. E fruto do que o Emmanuel trouxe para vocês, a violência campeava. Por quê? Porque, por exemplo, até antes de Moisés, né? Moisés se utilizou de quê? Do Código de Hammurabi, né? Da pena de talião. Todo mundo, depois de Jesus veio nos trazer sua pedagogia do amor, podemos dizer, olha, o olho por olho, dente por dente, era um absurdo. Concordo com vocês, mas imaginemos antes de Moisés, que não era nem isso. Se alguém feria, matava alguém de uma tribo, né? A vingança acontecia dizimando toda a tribo do agressor. Pelo menos, entre aspas, o olho por olho, dente por dente, né? O progresso é difícil aceitar, mas é um progresso. Tá certo? Foi o que Moisés pôde fazer diante do nível de informação, nível intelectual, nível moral dos então encarnados ali ao redor de Moisés, né? Ele recebeu a missão de implementar as leis divinas, mas ele conhecia o padrão moral dos então encarnados. Ok? Só para não gastar muito tempo com isso, Kardec, por exemplo, em A Gênese, nos pede que não critiquemos Moisés, que entendamos os recursos que ele teve que utilizar diante de um povo nas condições que eu descrevi. Mas segue o Emmanuel. Dos espíritos degradados da Terra, isso aqui eu vou abordar mais adiante, né? Mas guardem essa frase. Dos espíritos degradados da Terra, na Terra, foram trazidos de um outro orbe para a Terra. Foram os hebreus, aí eu vou chegar em um dos dois povos que eu vou falar mais algum tempo. Os hebreus, que foi onde Jesus nasceu, foram eles que constituíram, a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Consciente da superioridade dos seus valores, e não podemos omitir que eles foram o primeiro povo, né, a seguirem o caminho do monoteísmo. Só que tinha o outro lado da moeda, né? O Emmanuel lembra que o povo judeu nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Para implementar o que eu posso acrescentar aqui? Bom, vou saltar essa parte que eu tinha falado do Moisés. Bom, então escutamos o contexto do povo hebreu. E temos, no Antigo Testamento, né, passagens, mais de uma, eu escolhi uma, a de Isaías, capítulo 9, e que o profeta nos fala da chegada do Messias. Bem claramente. O povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas. Isaías se referia ao contexto especialmente moral ainda do povo judeu. Ok? Viu uma grande luz e sobre aqueles que habitavam na região da norte
resplandeceu a luz. Tem todo um contexto figurado, mas a gente entende. Acrescentou Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Aí ele dá os nomes. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, Isaías já estava profetizando a chegada do Messias. Bom, mas eu disse que eu ia me referir mais detalhadamente a dois povos. Eu falei os judeus. Qual o outro? Né? Seriam aqueles dois que foram, digamos assim, as estrelas na época que Jesus chegou ao planeta. Eu posso estar falando de quem? Dos romanos. Não é isso? Então, sobre os romanos, disse o Emmanuel, os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, do culto exterior. E foi por isso que o povo romano chegou a possuir mais de 30 mil deuses. Né? Era um povo totalmente politeísta. Né? Lembrando que aquele período é chamado por muitos de antiguidade greco-clássica, greco-romana. Antiguidade clássica ou antiguidade greco-romana, né? Envolvendo também os gregos. Por que eu falo dos gregos? Escutaram o Emmanuel se referir aos atenienses. E a gente não pode deixar de citar pelo menos dois descendentes desses atenienses, que tiveram um papel tão importante na divulgação do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nós já temos essa convicção, que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, ele colocou um capítulo na introdução bem extenso. Qual é o título desse capítulo? Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, não tem como a gente não fazer um breve comentário sobre esses atenienses. Mas voltemos aqui ao que o Emmanuel fala dos romanos. Em breve, né? Ele vai avançando no tempo, em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Amigos, evidentemente, não se pode aplicar esse conceito apenas ao povo romano. Né? O Emmanuel está se referindo a ele, porque você sabe que em determinada época da evolução da humanidade terrestre, quem mandava e desmandava, chovia e mandava parar de chover no planeta, eram os romanos. Certo? Isso é o Emmanuel. O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Falando de Roma, certo? Só que Emmanuel começa a mostrar outra faceta que existia concomitantemente a essa descrição, no caso dos romanos, mas que ele já se referiu, que era o contexto geral do planeta. Qual é o contexto era esse? Que cenário era esse? Os enviados do alto. Os enviados que vieram preparar a chegada do Cristo, desde sempre. Desde sempre. Então, disse Emmanuel, os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no instituto das provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Ou seja, dentro de um processo kármico, dentro de um processo de ação e reação, causa e efeito, né? As vítimas dos romanos, né, passaram por essa dificuldade todas aqui. Mas o Emmanuel chama a atenção que isso trouxe o quê? Se criaram penosos débitos para o povo romano. Né? E complementando essa abordagem rápida do povo romano, disse Emmanuel,
Suas águias vitoriosas cruzam, então, todos os mares. Né? Falamos. O Mediterrâneo é propriedade sua, e o Império Romano é o império do homem, do ser humano, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Foi o que eu disse há pouco. Né? Os romanos, o povo romano, o imperador de plantão, né? Saiu da república para o império, né? Era, como eu disse, mandava chover e mandava parar de chover no planeta, devido à força bélica, aos numerosos exércitos que o povo romano possuía. Foi nesse momento que o Cristo aportou no planeta. Certo? Então, já escutamos a situação do povo judeu, do povo romano, quando aqui chegou Jesus. E aí, eu vou trazer o Emmanuel de novo, através do Chico, mas numa outra obra, tipo essa que a Lourdes leu, escolheu, sorteou, entre aspas, por acaso, a lição 97, para nos trazer hoje, no início. O livro é Caminho, Verdade e Vida. Então, na lição 51, o Emmanuel deu o título da regra áurea, para mostrar o que Jesus veio ensinar, o que Jesus veio exemplificar e mudar essa atmosfera do planeta. Sim, sabemos que ele não conseguiu a aprovação de toda a humanidade, mas fazer o quê? Né? Se somos criados simples e ignorantes, como já aprendemos, também temos um outro fator junto, né? Que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então, muitos ignoraram Jesus, ignoraram a sua missão, ignoraram a lição que ele trouxe. Mas vamos escutar o Emmanuel. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda de Cristo, já era ensinada ao mundo a regra áurea. E que regra áurea é essa? Você conhece a sistemática de vida de luz, que a Lourdes lê hoje, Caminho, Verdade e Vida, né? Fugiu agora o nome. Ceifa de Luz, Fonte Viva. Né? Tem uma passagem do Evangelho, uma passagem do Atos dos Apóstolos, né? E o Emmanuel comenta. E qual foi a passagem que Emmanuel escolheu para estudar sobre esse título, A Regra Áurea? Aquela frase inesquecível do mestre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a frase completa, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22. Mas para confirmar que isso não foi, essa lição não chegou naquele momento apenas, né? Já no capítulo 7 de Mateus, ou seja, naquele momento em que Mateus nos trouxe, era o finalzinho. Ele começou a falar das bem-aventuranças no capítulo 5. Ele falou no 5, no 6 e terminou no 7. No 7, já trouxe também essa regra áurea, vocês escutaram falar aqui, sobre um outro prisma em termos de palavras, em termos de frases, mas com conteúdo igualzinho. Que frase é essa de Jesus? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim e vós também a eles. Faça o outro que você gostaria que ele fizesse por você. Pronto. É igual, é a mesma coisa. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não tem diferença. O Emmanuel chama isso da regra áurea. Então, ele fala que isso sempre já era ensinado no planeta muitos séculos antes da vinda de Jesus, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, enviados do alto. Aí ele colocou assim: importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. E, meus amigos, esse é o ponto. O Emmanuel chama atenção qual a diferença, por que esses enviados não tiveram o sucesso de Jesus. A resposta já foi dita por nós aqui, porque Jesus não doutrinou apenas. Jesus não ensinou apenas. Naquele contexto, nós escrevemos aqui, que era o mundo quando ele apontou fisicamente, ele fez questão de exemplificar lição por lição das leis divinas.
lição por lição da pedagogia do amor que ele trouxe. Essa foi a diferença. Nós já aprendemos isso. Nada tem um retorno melhor do que a exemplificação. Pode ser o melhor possível que possa imaginar, mas funciona melhor aquele que exemplifica o que fala. Foi o que o mestre fez. Certo? Avançando aqui, vamos chegar, então, a um ponto do nosso estudo em que nós já trouxemos como se precisasse, né? O contexto moral de Jesus, né? A bagagem moral que ele veio fazer ao planeta. Mas vamos já abrir um espaço para falar de Jesus também fisicamente. Tá? Só um pouquinho antes, ainda no contexto moral, para seguir a ordem, o historiador Flávio Joséfo era judeu. O trecho que eu vou trazer aqui é de uma obra chamada Antiguidade Judaica, publicada que foi no ano 93 depois de Cristo. E os historiadores dão muito valor ao que o Flávio nos trouxe, Flávio Joséfo, porque não era cristão, era judeu, né? Então se considera que, para esses historiadores modernos, que Flávio Joséfo é uma grande referência sobre Jesus. Por quê? Porque ele é imparcial. Ele não era cristão, repito. Então, olha só um trechinho dessa que eu me referi. Falando do mestre amado, falando de quem era Jesus, do contexto moral. É o que importa nesse estudo que estamos fazendo, relacionando há 2000 anos com a sequência da humanidade terrestre no planeta. Naquele tempo viveu Jesus, disse ele, um homem santo. Se ele pode ser chamado de homem, pois realizou trabalhos poderosos, ensinou os homens e recebeu com prazer a verdade. E ele foi seguido por muitos judeus e muitos gregos. Ou seja, o que o Flávio Joséfo está dizendo? Aqueles que tinham o conhecimento intelectual, já nos referimos a esse contexto, né? Gregos e romanos, muitos desses seguiram Jesus. E fisicamente, é interessante trazer, porque segundo a gente encontra ao pesquisar, é o único documento que foi dado um caráter oficial em que há a descrição física de Jesus. Trata-se de uma carta do senador Públio Lentulus, ou seja, do Emmanuel, como vocês sabem, o senador Públio Lentulus foi uma das encarnações do Emmanuel, ao imperador da época, Tibério César. Né? Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque Cesadini. Você encontra essa informação, como eu disse, ao pesquisar na internet, e, por exemplo, no site da Rádio Rio de Janeiro, uma fonte séria, uma fonte de referência. Olha só o trecho da carta que eu selecionei aqui. Públio Lentulus falando de Jesus. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. Cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura. Aí não é só física, moral. E é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espadas, até aos ombros. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Olha só o que disse Públio Lentulus. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes, né, a Palestina, né, uma mulher tão bela. Públio Lentulus descrevendo Maria, descrevendo Jesus. A gente lembra, algum de vocês vão se lembrar disso também, Xavier nos contou que aquela imagem que nós temos de Maria em várias casas espíritas, né? Acho que alguns de vocês sabem o que eu estou me referindo. Né? Aquela imagem foi feita pelo fotógrafo Vicente Ávila.
Ávila, ou Avelar, não sei, qual acento talvez aqui, né? Para o Dia das Mães de 1984. O Chico contou que tudo começou em meados do ano anterior, né? Meados de 83, onde Emmanuel descreveu, né? Melhor dizendo, ditou para esse fotógrafo, e ele foi, então, com a habilidade que ele tinha, fazendo aquela imagem de Maria, que, eu repito, muitas casas espíritas a possuem. Então, essa é a formação do Purbulento. E ele acrescenta, ainda falando de Jesus, de letras, né, de conhecimento geral, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. E conclui a descrição por dentro. A barba é espessa, mais semelhante aos cabelos, não muito longa, seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, como os raios do sol. Olha só. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora. E quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Para não ir muito longe, vocês adoram, tenho certeza, o livro Há 2000 anos, né? Emmanuel, Chico Xavier, vão lembrar do encontro do senador Purbulento com Jesus à noite, né? No local deserto, porque o arrogante Purbulento não queria ser visto ao lado do Nazareno, do marceneiro, em que Purbulento, instigado pela sua esposa Lívia, essa é uma verdadeira cristã, né? Foi pedir a Jesus pela sua filha, pela filha deles, Flávia, que então tinha hanseníase. Naquela época era lepra que se falava, e Jesus a curou. E na descrição, Purbulento chora o tempo inteiro quando está diante de Jesus. Inclusive, quando Jesus fala, Públio, você pode escolher alterar sua rota agora ou alguns séculos na frente. E a gente sabe, infelizmente, o Purbulento preferiu adiar a sua mudança, a mudança de rota. Bem, mas avançando que o tempo está passando, qual o recurso utilizado por Jesus para divulgar as leis divinas, para disseminar a pedagogia do amor? Sabemos, já dito aqui, em função do patamar evolutivo dos então encarnados, ele não pôde ser explícito em todos os pontos. Ele foi explícito nos básicos e deixou alguma coisa implícita. Mas ele disse que ia pedir ao Pai que o Consolador, um outro Consolador, fosse enviado para esclarecer tudo isso, né? E, como nós sabemos, na segunda metade do século XIX, aportou no planeta a doutrina espírita, né? O cristianismo redivivo, né? Ou o evangelho redivivo, em que esse véu foi retirado e, para nós espíritas, né, a luz se fez, só trouxe uma contrapartida. Nós espíritas podemos desistir de nos retornarmos ao plano espiritual, alegar que, olha, eu não cumpri o que comprometi antes de reencarnar, porque eu não sabia disso. Esquece. Esquece. Essa desculpa não cola mais. Tá certo? O véu foi retirado. O que estava implícito no ensinamento de Jesus foram colocados à luz, ok? Bem, mas seguindo na caminhada de 2 anos até os tempos atuais, não tem como fugir do momento em que, diante da situação do planeta, mesmo depois da vinda dos exemplos de Jesus, né? Por volta do último quarto do século XIV, 1375, dali para frente, né? Conta Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
parceria com Francisco Cândido Xavier, que Jesus fazia visitas periódicas ao planeta, ou seja, ele continuou fazendo, não fisicamente, certo? Mas ele continuou fazendo visitas periódicas ao planeta, para acompanhar o que está acontecendo mais diretamente, né? Então, o Humberto de Campos conta que Jesus ficou muito chateado que ele viu, né? Ele observar os progressos da sua doutrina, dos seus exemplos no coração dos seres humanos. E, no entanto, o que ele viu? O planeta terreno ainda apresentava aquelas mesmas veredas escuras, moralmente falando, certo? Cheias de lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos instintos da ingratidão e do egoísmo. Então, ele estava acompanhado de Eliu. Eliu é a forma árabe, nome Iléu, que é a forma judaica. Iléu aparece, é citado por Kardec, no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele era o chefe dos fariseus. Iléu estava com Jesus. E, diante daquela situação que Jesus, o que acontecia no chamado Velho Mundo, muito decepcionado, Iléu deu sugestão, então, de que se procurasse um outro local no planeta, mais ao sul, né? Então, eles se estabeleceram, digamos assim, sobre a América, quando você vem da Europa para a América, né? Quando você vem da África, da Ásia para a América, para o sul do planeta, né? Para o hemisfério sul, você primeiro passa pela América do Norte, América Central, para chegar à América do Sul. Então, eles estavam sobre a América do Norte e Jesus perguntou, é aqui, Léo, que você vai sugerir? E Léo, não, é mais para o sul. Humberto de Campos diz que Jesus e Léo chegaram sobre o Brasil, né? E Jesus, então, ficou inebriado pelo que ele via da natureza, dos povos, então, ali habitantes, os indígenas, né? Ainda essa malícia que o branco, digamos assim, os outros habitantes do Velho Mundo, né? Europa, Ásia, especialmente, África, já tinham malícia, e falou assim, olha só, vamos escolher, então, essa região para ser a fonte do meu evangelho. Aqui vai ser o coração do mundo, pátria do evangelho. E a gente sabe que isso aconteceu também porque, embora a codificação espírita tenha aportado na França, vimos, por uma série de razões, aquele filme sobre a vida de Allan Kardec mostra rapidamente isso, né? Que não teve como se instalar de uma maneira adequada na França, né? O espiritismo. A gente sabe hoje em dia que o país que possui o maior número de espíritas, se contar os simpatizantes, o censo do IBGE também diz que tem um número muito maior de simpatizantes, mas em termos de espíritas, no Brasil são cerca de 5 milhões de espíritas. Então, a árvore do Evangelho de Jesus foi instalada aqui. E quando do descobrimento do Brasil, 1500, o Humberto de Campos conta que houve uma reunião, numa assembleia no plano espiritual, e Jesus designou Ismael para ser o zelador da terra do cruzeiro, dizendo, recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. E inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros, nós, por exemplo, um caminho novo, mediante a sagrada essência do cristianismo. E aí, meus amigos, vamos juntar. Esquecemos lá o início, há 2000 anos, avançamos, né? Passamos por esse momento da vida de Jesus ao planeta, ele doutrinou, exemplificou, retornou um pouco antes da descoberta do Brasil, fez o que fez aqui, vocês escutaram. Século XIX, segunda metade, aportou no planeta a codificação espírita, já me referi a ela, e está tudo resolvido. A humanidade se tornou aquilo que Jesus esperava dela, aquilo que o Pai espera de cada um quando nos criou, quando nos cria.
Está tudo resolvido? Vocês podem falar assim, poxa, você falou lá no início que o progresso é inexorável, que o progresso é inevitável. Sim, amigo, falei isso. Há quanto tempo eu discuto que a Terra uma transição, prova de expiação para a regeneração? Há quanto tempo? E por que esse progresso não se confirmou totalmente ainda? Está parado? Não, avançando, claro. O progresso é inevitável. Mas a gente já escutou também depois que ele pode ser embarreirado, pode ser embaraçado. E a humanidade terrestre, a gente tem que levantar a mão como um todo, está atrapalhando o progresso pelas nossas ações. Olha só, se estima que hoje, no século XXI, entre 29% e 32% da população da Terra é cristã. Ok? Mas, acabei de dizer, ainda é um mundo de provas e expiações. Já disse de quem é a culpa. Né? Já aprendemos, numa das respostas do Livro dos Espíritos, que o mal vai permanecer até chegar a um ponto que aqueles que vão continuar no planeta, né, tenham a certeza que não tem outro caminho que nos seja seguir bem. Então, a gente aprendeu isso. Aprendeu também, já escutou, que foi dada uma última chance a irmãos nossos que estavam há séculos no umbral, nas trevas. Foi dada uma última chance para ver se eles vão continuar aqui no planeta ou se vão ser retirados, como aconteceu, lembra do início? Falei dos degradados para a Terra. Como aconteceu no contexto de Capela, um dos orbes da constelação do Cocheiro, o Emmanuel descreve nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, né? Como eles foram retirados lá de Capela, que era um planeta já avançado, comparando com a Terra de então, né? Então, trazidos para a Terra, né? Com dois objetivos. Primeiro, para eles se regenerarem. E segundo, para facilitar a regeneração deles, eles iam fazer o quê? Ensinar intelectual e moralmente aos então habitantes do planeta, aqueles que estavam encarnados aqui. Tá certo? Então, o momento da Terra parece esse. Estamos informados que muitos de nós, ao desencarnar, muitos que já desencarnaram, não irão voltar ao planeta, lamentavelmente. Mas culpa de quem? Minha? De vocês? De Deus? Não. Culpa de cada um. Usou o livre-arbítrio de uma forma contrária ao que Jesus ensinou. É imprescindível a transformação moral. É imprescindível a luta íntima para quê? Para trocar os vícios morais que ainda habitam em nós pelas virtudes. Eu estou acabando, são 5:05, vou avançar só mais um pouquinho, permitam, para trazer uma história do irmão X. O irmão X é Humberto de Campos, você tem razão, porque ele passou a ser irmão X, através de no livro Contos desta e de outra vida. Então, conta o irmão X uma passagem que alguns funcionários do Templo de Jerusalém desejavam ser discípulos de Jesus, mas estavam cheios de dúvidas ainda. Como deveria se portar, né, um candidato a ser discípulo de Jesus? Então, Jesus está lá no templo, foram ao encontro deles e começaram a contar um monte de situações do dia a dia deles. Mestre, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, mas, extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Ensina-nos como agir. E Jesus, com calma, tranquilidade, como sempre, adotemos o perdão e o silêncio. E para importar, eles foram colocando um monte de situações do cotidiano deles, inerente a quem vive, como nós, no mundo de provas e expiações. E se fomos perseguidos? E se fomos agredidos fisicamente, se fomos caluniados? Em resumo, Jesus respondeu: é imperioso que saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam aquilo que já aprendemos, que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Não é essa a pedagogia do amor de Jesus? E aí, concluindo a passagem,
o irmão X conta que, nesse momento, se ouviu uma criança doentinha chorando forte num aposento ao lado onde Jesus estava com esse pessoal. Na mesma hora, Jesus pediu licença e foi em direção à criancinha. Né? Não demorou muito, voltou. Quando chegou naquele local, naquele ambiente, cadê? Não tinha mais candidato nenhum a discípulo do mestre. Né? Na sala desta não havia ninguém. E aí, então, o confrade Rogério Coelho, no site O Consolador, fez um comentário perfeito. Eu não poderia fazer tão bem como ele fez. Disse ele: assim somos todos nós, meus irmãos. A maioria, ainda. Não somos todos. Muitos como nós, espíritas, que estão tentando domar suas más inclinações, de repente já estão fora disso. Mas essa é a realidade do planeta. Justifica porque ainda de prova de expiação. Assim somos todos nós. Fugimos das lutas íntimas que nos levariam à vitória, a alcançar a tão almejada transformação moral e, consequentemente, destruir os vícios morais, egoísmo, orgulho, vaidade, a intolerância e tudo mais que não presta, mas que ainda encorajamos com tanto zelo. É a realidade. Quando vemos, meus amigos, hoje em dia, né, tempo das redes sociais, a gente vê as pessoas que lutando contra os preconceitos, né, de raça, de idade, desse preconceito absurdo contra a mulher ainda, né? Me chocam mais são esses dois, né? Contra a mulher e contra as etnias, contra as raças. Mas a gente vê muitas vezes, nas redes sociais especialmente, as pessoas têm uma postura ser a mulher, o negro, o chinês, né? O branco, se o idoso, se o que optou pela sua sexualidade com todo o direito que tem, se o indivíduo for da sua grei, né? For do seu time. Por exemplo, eu, infelizmente, sou Botafogo, né? Então, eu vou lutar contra os preconceitos que são feitos contra as mulheres botafoguenses, contra os negros botafoguenses, contra os idosos botafoguenses. Infelizmente, é isso. Entenderam a minha analogia? Então, é por isso que estamos ainda em prova de expiação, meus amigos. Eles estão contra, a boa parte da população mundial é contra preconceitos até a página 3. Que quando se trata de um companheiro nessa situação que eu coloquei aqui, de uma grei diferente, né? Que tem um pensamento, qualquer que seja o campo diferente, é deixado para lá. Isso não é fazer o que Jesus pediu há 2000 anos. Lamentavelmente, não é. E explica a situação que vivemos, e como disse o Rogério aqui, né? E tudo mais que não presta. Ainda. Então, meus amigos, desculpe ter cansado na hora, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo, através da Lourdes, da Marcela, a direção da casa pela chance do trabalho. Eu vou encerrar com a Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Vivendo com Jesus. É lindo. Disse ela: Jesus permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo, pela porta larga, em segui-lo. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no templo das almas e dos sentimentos. Compassivo e afável, ele está perto de ti, temos a certeza disso. Busca viver com ele. Não retardes o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Que vamos fazer, vamos. Mas o que a Amélia Rodrigues nos pede, que a gente não atrase mais ainda a nossa caminhada. Mesmo aquele que se acha infeliz, que se acha abandonado pelos seus companheiros de jornada, tenham em mente uma expressão linda que eu vou encerrar com a Amélia Rodrigues. Jesus, o amigo daqueles que não têm amigos. Obrigado, muita paz. E desculpe avançar no tempo. Muito obrigada, Eduardo.